Chegamos ao final da semana, hoje é sexta-feira, só boas notícias, estamos a caminho do fim de semana. Continuamos com a companhia da doutora Carla Oliveira, psicóloga e psicoterapeuta na Clínica da Mente. O Saúde em Dia de hoje fala daquilo que dá sumo às sextas-feiras, a felicidade. Falamos da química da felicidade. Doutora, quais são as substâncias bioquímicas, e aqui vem a parte interessante e científica disto, que estão implicadas na sensação de bem-estar? Nós temos e conseguimos, através do nosso pensamento, produzir umas certas substâncias químicas que têm interferência, no fundo, na nossa forma de sentir, nomeadamente a endorfina, a dopamina, a serotonina e a oxitocina. Através da forma como nós pensamos as experiências, conseguimos fazer com que o nosso corpo e a nossa mente consiga produzir estas substâncias bioquímicas, porque no fundo são os nossos pensamentos e comportamentos e o impacto que tem na nossa estrutura fisiológica, digamos que no nosso corpo, que traduzem estas sensações boas ou estas sensações más. O que pensamos reflete-se na nossa bioquímica e digamos que há uma interdependência entre o pensamento e a sensação que este produz, que se expressa fisicamente. E estas substâncias bioquímicas, as endorfinas, a dopamina, a serotonina e a oxitocina, são possíveis de serem produzidas através dos nossos pensamentos. E então quais são as estratégias que podemos ter para produzir essas substâncias no nosso organismo? Há formas de chegarmos à felicidade através de uma estratégia? Sim, por exemplo, dou aqui o exemplo das endorfinas, por exemplo, que são uma substância química, são um neurotransmissor, que são utilizadas pelos nossos neurónios para comunicar com o nosso sistema nervoso. Por exemplo, as endorfinas fazem com que tenhamos maior tolerância à dor, como o próprio nome diz, a endo, que é interno, e a morfina, que é analgésico, e permitem reduzir a sensação de stress e como as produzir, no fundo, através de atividades que nos deem prazer, como, por exemplo, ouvir música, ler, fazer desporto, passear, rir, caminhar. Portanto, são inúmeras as atividades que nos permitem produzir as endorfinas. Devemos, por exemplo, saber o que é que nós de facto gostamos de fazer, aquilo que nos dá prazer, para depois pôr em prática e ter a possibilidade do nosso corpo produzir estas substâncias. No caso da dopamina, por exemplo, uma outra substância química utilizada pelo nosso cérebro, em que geralmente as pessoas tristes, desmotivadas, sem objetivos, é provável que muitas vezes os médicos lhe digam que têm a dopamina em déficit. E como é que nós podemos estimular esta dopamina? É importante que nós definamos objetivos, é importante celebrar as nossas vitórias, por mais pequena que seja. Comemorar as nossas vitórias, as nossas conquistas, permitem-nos produzir esta sensação de bem-estar e aumenta a dopamina. No caso da serotonina, que é uma outra substância relacionada com a sensação de bem-estar, nos sentirmos importantes, de que temos uma missão a cumprir e de que a nossa vida de facto faz a diferença. Quando temos depressão, por exemplo, estamos em baixo, estamos tristes e a nossa serotonina também se encontra diminuída. Para elevar a serotonina é importante recordar os nossos sucessos, recordar, no fundo, aquilo que já correu bem lá para trás. E muitas vezes, quando nós estamos a recordar o que já vivenciamos de uma forma alegre e feliz, a nossa mente, o nosso inconsciente, não percebe se isso está a acontecer ou se já aconteceu. E então conseguimos, através destas memórias positivas, produzir, de facto, a serotonina. Também há, e cada vez mais, hoje em dia, os exercícios, e se fala mais nisso, os exercícios de gratidão, quando se olha para o mundo procurando aquilo, no fundo, que é positivo, pelo qual se está grato, seja, por exemplo, o cantar dos passarinhos, o contemplar o pôr do sol, também faz com que a nossa serotonina também se eleve. E até mesmo apanhar o sol, não excesso, claro, mas apanhar um pouco de sol eleva a vitamina D e promove a produção de serotonina. Portanto, são tudo atitudes que permitem gerir melhor as nossas emoções e a nossa tomada de decisões. No caso da oxitocina, que é uma hormona que promove a sensação de bem-estar, a oxitocina é libertada, por exemplo, até na relação sexual e é também segregada no parto. Daí também poderemos dizer que há esta atração da mãe pelo bebê. Podemos regular esta hormona, a oxitocina, por exemplo, até quando nós abraçamos as pessoas que nós gostamos. Há estudos que demonstram que 8 abraços, por exemplo, por dia, dão conta de que nós podemos recarregar esta oxitocina para nos sentirmos bem. Por isso, não é impossível nós desenvolvermos essas substâncias. Podemos abraçar os nossos maridos, as nossas esposas, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos amigos. O abraço é aquele toque que é muito importante e que nos leva à produção da oxitocina. Portanto, só tem vantagens e promove um estado de alegria e bem-estar. Então, e agora vamos lá saber uma coisa muito importante e que eu acho que todos nós gostamos de saber. É possível viver feliz para sempre?
É possível viver feliz para sempre. Claro que a vida nem sempre é fácil e às vezes há circunstâncias de vida que nos levam a estados emocionais menos positivos. Mas se nós desenvolvermos algumas estratégias positivas, através de pensamentos positivos, temos o poder de aumentar em nós não só estas substâncias químicas, mas também esta sensação de prazer e bem-estar perante mesmo situações que nos são adversas e mais difíceis. O objetivo, no fundo, é nós podermos gerir estas emoções negativas. Portanto, fazer coisas que nos dão prazer, tais como dançar, rir, caminhar, ouvir música, definir objetivos de vida, celebrar as nossas conquistas, procurar aquilo que correu bem na nossa vida, apanhar sol, meditar, desenvolver a gratidão, ativam estes neurotransmissores que há pouco falei e promovem a sensação da melhoria do humor, do sono e até mesmo o controle do apetite. Claro que não nos devemos esquecer que nem sempre é fácil e que tudo isto que eu falei, apesar de parecer muito fácil, mas não nos devemos esquecer de pôr em prática, porque se não cuidarmos de nós, o nosso corpo começa a gritar, a chamar e a falir determinados órgãos. Portanto, devemos cuidar de nós e devemos adotar estes comportamentos positivos e saudáveis. Doutora, muito obrigada. Foi uma ótima forma de terminar esta semana de Saúde em Dia falando da felicidade. Foi um prazer tê-la cá. A doutora Carla Oliveira é psicóloga e psicoterapeuta na Clínica da Mente. Atenção que pode também ativar a sua química da felicidade e ouvir tudo de novo ao longo desta semana no nosso site em www.radiosim.sapo.pt. Bom fim de semana.